A paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre a capacitação do Espírito Santo. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já queria iniciar esse vídeo compartilhando com vocês a palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, que se encontra em Ezequiel capítulo de número 2. Eu costumo normalmente ler apenas um versículo, mas nesse capítulo aqui eu vou ler todos os versículos, que são apenas 10 versículos, para que você possa compreender melhor aquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração e também tenho certeza que irá falar ao seu coração. Então observe em cada detalhe deste capítulo para que você também possa compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E a palavra de Deus nos diz assim, Ezequiel capítulo de número 2, a vocação de Ezequiel. Ele me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são rebeldes e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são nação rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas nem temas as suas palavras. Não os temas, ainda que sarças e espinhos te cerquem, e tu habites com escorpiões. Não temas as palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são nação rebelde. E tu, porém, lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Quanto a ti, porém, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebeldes como a nação rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então olhei e vi uma mão que estendia para mim. Nela estava um rolo. Estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achava escritas lamentações, suspiros e ais. Aqui nós podemos observar 3 elementos nesse texto. Primeiro, o profeta, uma ordem de Deus para uma nação rebelde. O profeta que trata é o próprio escritor desse livro, que é o profeta Ezequiel. Esse profeta foi contemporâneo de Jeremias, Daniel, e ele viveu no exílio babilônico, de linhagem sacerdotal. Ele foi para o exílio aos 25 anos, antes mesmo de ser constituído como sacerdote, que normalmente ocorria aos 30 anos. Eu imagino esse homem, durante esse exílio, a tristeza que ele tinha. Porque, como eu disse, ele de linhagem sacerdotal, era um homem que tinha um certo status na sociedade. Porque os sacerdotes eles eram uma autoridade respeitada no seu tempo, na sua época. E esse profeta, que foi constituído como profeta por Deus, ele então vai para o exílio aos 25 anos. Porém, aos 30 anos, nós vemos a maravilhosa graça de Deus se revelar a esse profeta. A glória de Deus é apresentada a esse profeta, como você pode ler no capítulo 1 do livro de Ezequiel. E nós vemos aqui, onde nós acabamos de ler, que ele estava caído, porque Deus dá uma ordem para ele: põe-te de pé. Para alguém levantar, é necessário ele estar caído. E nós vemos que o poder de Deus é tão grande quando vem sobre o homem que ele não consegue ficar de pé. O poder, a soberania de Deus, a majestade de Deus é tão grande que o homem não consegue ficar de pé. Mas nós vemos que mesmo na sua fraqueza, Deus dá uma ordem para ele: levanta-te. E o chama: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Nós vemos uma expressão que chama muito a nossa atenção nesse texto: filho do homem. Isso está referindo à fraqueza deste profeta. Filho do homem, né? Apresentando a fragilidade da natureza humana. Nós vemos o próprio Jesus Cristo se autodenominando filho do homem, porque a condição em que Jesus Cristo assumiu, abrindo mão da sua glória, do seu reino, para descer e nos resgatar do pecado. Abriu mão da sua majestade e se tornou homem. Padeceu as nossas dores, carregou sobre si
as nossas transgressões, as nossas enfermidades, agindo como um homem, na condição humana, para que eu e você pudéssemos reinar com Ele. Ele desceu para nos resgatar e nos tomou para si, para ter com Ele, viver com Ele por toda a eternidade. E Deus dá uma ordem a esse profeta: levanta-te, põe-te em pé. E nós vemos que Deus fala a esse profeta, mas antes que ele falasse, desse a ordem a esse profeta, nós vemos que o Espírito entra nele. O Espírito capacita ele para ouvir a voz de Deus. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje, a capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem com um propósito sobre mim e sobre você. Seja para vencermos os momentos difíceis, seja para cumprir um propósito de Deus. E Deus, então, dentro do texto que acabamos de ler, ele vai dar uma ordem para esse profeta. Aí nós entramos no segundo elemento que eu acabei de falar, a ordem de Deus. O primeiro, o profeta Ezequiel. Deus então se revela a sua glória para ele. E agora Deus manda ele colocar de pé e dá uma ordem para esse profeta. E qual é essa ordem? A ordem é que ele falasse a verdade àquela nação rebelde. A uma nação obstinada, que pudesse, quem sabe, arrepender-se dos seus pecados. Porque Deus, ele ama o seu povo, ele cuida do seu povo. Mas muitos não querem dar ouvido à voz de Deus, não querem dar ouvido à verdade. Mesmo sabendo da verdade, conhecendo a verdade, preferem andar nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos, nos seus próprios deleites. E aí eu pergunto para você, é fácil cumprir, obedecer a ordem de Deus? Falar da verdade, confrontar um povo rebelde, obstinado, que não quer saber de Deus, que apenas quer fazer suas vontades e os seus próprios desejos. Não é. A resposta é simples, não é fácil. Mas como eu acabei de falar, nós temos o seu Espírito Santo para nos fortalecer, para nos revertir, para cumprir esse propósito. Eu, toda vez que vou gravar esse vídeo, para trazer aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, é um peso espiritual muito grande, não é fácil, mas através do Espírito Santo, da força que ele proporciona, eu consigo ali, então, mesmo na minha fraqueza, buscar a palavra de Deus para trazer, compartilhar com vocês. Porque eu sei que pelo menos uma vida vai ser edificada. E é isso que importa. Almas que importam para Deus. Porque no fundo, tudo que vai importar é as riquezas que nós acumulamos no céu. É tudo aquilo que está no céu. Porque as riquezas desse mundo são perecíveis. A traça vai corroer. A ferrugem vai corroer. Mas nós vemos que fazer a vontade de Deus, ganhar almas para o reino, seja pregando uma palavra que muitos não agradam, mas eu sei que ali no fundo vai ter uma pessoa que vai sentir que é necessário se arrepender, é necessário confessar os seus pecados. E nós vivemos nesta geração que não quer saber de Deus, que não quer viver suas próprias vontades, os seus próprios deleites. E nós podemos fazer uma aplicação para os dias atuais. Não é diferente da época em que o profeta Ezequiel, ele viveu em uma época de uma geração rebelde, de uma geração que não queria saber de Deus. E não é diferente nos nossos tempos. Nós vemos pessoas que não querem saber de Deus, querem fazer as suas próprias vontades, os seus próprios deleites e desejos, mas não aquilo que é agradável ao Senhor, a obedecer à voz de Deus. E não é fácil falar da verdade, é mais difícil ainda falar para aqueles que estão mais próximos de nós, os nossos familiares, os nossos amigos, mas nós não podemos retroceder. Nós temos que vencer essa barreira que há de medo, que o que vão pensar, e apenas fazer, apenas falar. E é isso que nós vemos Deus falar para o profeta Ezequiel. Diz a eles, assim diz o Senhor. É o Senhor que está falando, não é o profeta, não é o homem. O homem, como eu acabei de ler, Deus o chama filho do homem, mostrando a sua fragilidade, porque não é o homem que faz, mas Deus.
eu e você somos apenas instrumentos que devem obedecer à voz de Deus. E aí o segundo ponto que eu quero apontar com vocês dentro desse segundo tópico de uma ordem de Deus, que é falar o que Deus manda, não aquilo que o mundo quer ouvir, não o que eles querem ouvir. Nós estamos vivendo em uma geração em que a igreja virou um lugar de negócios, virou um empreendimento, em que pessoas estão vendo a igreja como um local para arrecadar recursos, como o lucro. Eles não veem mais a igreja como um lugar que prega o arrependimento para a salvação e para alcançar a promessa da vida eterna. Nós vemos a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que nos últimos dias chegaria o tempo em que as pessoas buscariam ouvir mestres que falassem coisas que agradassem a elas mesmas, coceira nos ouvidos, porque a sã doutrina, ela os incomodaria. E nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas não querem mais saber da palavra de Deus. Estão dizendo que a palavra de Deus é ultrapassada, que ela precisa ser atualizada. Mas eu te digo que a palavra de Deus, ela é perfeita, pura e agradável. Ela é imutável. A mudança é o mundo, é o homem que muda. E ele quer adequar a palavra de Deus aos seus próprios desejos. Nós vemos pessoas que, essa igreja não me agrada, não vai conforme a minha vontade, vou procurar outra igreja. Mas na verdade não é assim. É eu que tenho que me adequar à vontade de Deus. Eu que tenho que me adequar a obedecer à voz de Deus. Não procurar uma igreja X ou Y que vai me aceitar com os meus erros, os meus problemas. Mas sim uma igreja que vai sim, sabe dos meus erros e das minhas falhas, mas ela prega a verdade, que é necessária mudança. Através do Espírito Santo de Deus, há transformação na nossa vida, daqueles que verdadeiramente querem. E nós vemos que Deus manda o profeta Ezequiel falar. Diz, assim diz o Senhor, mesmo que eles não queiram ouvir, mesmo que uns ouçam e outros deixem de ouvir, pois são uma nação rebelde. Fala mesmo assim. Porque a palavra de Deus, ela é como uma espada afiada de 2 gumes, que corta até o ponto de separar as medulas, o corpo e a alma. A palavra de Deus, ela vai no mais profundo do nosso ser. Mas é necessário uma transformação. É necessário receber essa palavra para alcançarmos uma transformação que vem do próprio Deus. Basta nós querermos e aceitarmos essa transformação. Porque a palavra de Deus, ela vai nos moldar, ela vai nos transformar para que possamos alcançar almas. No fim de tudo que importa é almas. A Bíblia mesmo nos diz o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. O propósito de Deus nas nossas vidas, assim como o propósito foi na vida de Ezequiel, é um propósito de Deus, não meu. Deus não quer levantar popstars do Evangelho, mas Ele quer pessoas comprometidas com o seu reino, comprometidas com a sã doutrina, comprometidas com a verdade, que não tem medo do que irão pensar, que não tem medo do que irão falar, mas apenas falar, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, porque é necessário transformação. A igreja, hoje, que estamos vivendo, não prega mais o arrependimento para a salvação. Estão procurando falar aquilo que as pessoas querem ouvir, porque assim os templos enchem e, claro, recurso vai entrar. Mas a ideia do Evangelho não é essa. A ideia, o que importa, como eu falei mais uma vez, é a salvação, é ganhar almas. Eu não devo buscar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que Deus diz, assim diz o Senhor. Porque é necessário transformação, é necessário arrependimento, é necessário mudança. Não é uma palavra que eu vou trazer apenas de bênçãos. Deus vai te dar a sua casa, Deus vai te dar aquele cargo que você tanto sonha. Deus vai te dar uma empresa.
Deus ele está com a mão aberta para nos abençoar, para abençoar o seu povo. Mas não se resume a isso. Como eu falei, acabei de falar, essas riquezas materiais, essas riquezas terrenas vão ficar. Você pode ter 1 milhão na sua conta, mas se amanhã você morrer, vai ficar tudo. Mas eu pergunto, e a sua salvação? E a sua alma? Para onde ela irá? Será que irá para um lugar de descanso eterno? Ou irá para um lugar de tormento eterno? Fica a reflexão. Será que vale a pena tudo isso nessa terra? Todas essas riquezas que irão ficar, que não compra a minha saúde, que não compra a libertação do meu filho do mundo das drogas, que não liberta, que não compra a libertação do meu filho ou da minha filha da prostituição. Esse dinheiro que não pode comprar a salvação da minha alma, que não pode comprar um lugar eterno de descanso para a minha alma, de uma paz eterna. Um dinheiro que não pode comprar a minha paz interior com Jesus Cristo, que não pode comprar uma intimidade com Deus. Será que vale a pena? Será que eu estou focado realmente no que importa? Em tesouros no céu? Ou eu estou focado apenas nas coisas dessa terra, que é passageira, que amanhã eu posso não estar mais aqui e tudo vai ficar aí? Fica a reflexão para mim e para a sua vida. Obedecer a ordem de Deus. Fazendo uma recapitulação do que já falamos. Primeiro, falamos sobre o profeta Ezequiel. Segundo, uma ordem de Deus. Dentro da ordem de Deus, vimos que nós devemos cumprir a sua vontade. Vemos que o Espírito Santo nos capacita para cumprir a sua vontade. E vimos que devemos dar ao mundo o que Deus manda, não o que o mundo quer ouvir. E vamos para o terceiro ponto e último ponto. Um povo rebelde. A Bíblia vai nos dizer aqui, como acabamos de ler, de duro semblante. Existem 2 pontos importantes que na natureza humana: a humildade e o orgulho. A humildade, ela nos assemelha a Cristo. Ela nos aproxima de Cristo. Ela nos faz dar testemunho de Cristo através da sua humildade. Porque Deus, ele abriu mão da sua glória. Mesmo subsistindo na forma de Deus, ele não se julgou ser igual a Deus, mas antes se humilhou na forma de servo e se entregou até a morte, e morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Se o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, poderoso na sua majestade, abriu mão da sua glória e se tornou humilde, serviu, porque eu e você apenas criaturas queremos ser maiores que Deus. A altivez no coração do homem, o orgulho. E os pontos de contraste com a humildade é o orgulho. E o orgulho é a característica do ser humano que o mais aproxima de Satanás. Por quê? Satanás, nós sabemos que ele queria ser maior que Deus. E por causa disso, ele e todos os seus anjos, cerca de 1/3 de todos os anjos, foram lançados do céu para a terra. E ele, então, foi destituído daquilo que Deus tinha constituído sobre ele. E o orgulho é o que assemelha o homem mais a Satanás. O homem se acha autossuficiente. Eu não preciso de Deus. Confia nas suas próprias riquezas. Como eu acabei de falar, essas riquezas não podem comprar a salvação. Essas riquezas não podem comprar a saúde. Nós estamos vivendo ainda na pandemia do coronavírus. Nós vimos que chegou um momento em que hospitais estavam lotados. Eu mesmo vi no jornal noticiando. Mesmo que você tenha o melhor plano, tenha dinheiro de sobra, não tem espaço, não tem um leito de hospital para essa pessoa. Então o que adianta? Tem dinheiro, porém não pode comprar a sua saúde, não pode comprar a sua libertação, não pode comprar a sua libertação. Mas eu te digo que há algo que você não precisa pagar por isso. É a graça de Jesus Cristo. É a graça que superabunda sobre a minha e sobre a sua vida, que nos liberta, que nos cura, que nos transforma, para vivermos a santidade, para vivermos um relacionamento de intimidade com Jesus Cristo.
E é isso que no final realmente vai importar. Essa geração de duro semblante em reconhecer que necessita de Jesus Cristo, que depende, que é carente de Deus, porque o próprio fôlego do Todo-Poderoso é que nos traz a vida. Sem esse fôlego, não somos nada. Sem esse fôlego, voltamos e retornamos para o pó. Só Ele pode nos dar a vida. Só Ele pode nos dar a verdadeira vida, a salvação que há em Cristo Jesus. Nós sabemos que a nossa natureza, como eu falei, é orgulhosa. Mas quando nós, em vez de o orgulho, deixamos de lado o orgulho, abrimos mãos do orgulho e reconhecemos que necessitamos de Deus, praticamos e exercemos a humildade, a dependência de Deus, a nossa vida é transformada. E é isso que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração. Vivemos em uma geração rebelde, mas que é necessário pregar essa doutrina. Não podemos nos acovardar. É fácil? Não é. Mas temos o Espírito Santo para nos revertir, para nos dar autoridade, para falar no nome de Jesus Cristo, no nome que liberta, no nome que transforma, no nome que cura, no nome que dá a vida eterna. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E eu espero você, que foi constituído por Deus para ser profeta nessa terra, com um propósito específico, não fuja do seu chamado. Não fuja daquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Porque não é sobre você, é sobre uma multidão de pessoas cativas que necessitam conhecer Jesus Cristo. No final, o que vai valer, que vai permanecer, são almas para o reino de Deus. Então, que Deus possa nos capacitar, através do seu Espírito Santo, para pregar a verdade, a sã doutrina, não se corromper, não se levar pela ganância deste mundo, pelas riquezas deste mundo, mas apenas exercer, fazer aquilo que Deus constituiu sobre a mim e sobre a sua vida. Quer ouçam, quer não ouçam, mas eu e você devemos fazer o nosso papel. Será a diferença no meio dessa geração. Pregar a verdade, mesmo que ela doa, mesmo que ela corte, mesmo que muitos não queiram ouvir. O meu papel e o seu é falar a verdade. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu. E eu sei que continuará falando. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.